Só para dar alguns exemplos, né? Casos Americanas, né? Um alerta da importância da governança na prática. Aquelas questões de operações de risco sacado, a auditoria não observou, né? Porque também eles prestaram informação, a gestão lá prestou umas informações inverídicas. Mas isso não estava no radar. Isso aqui, ó, pode ser um exemplo de um cisne negro. Não se observava, né? Ele gerou um grande impacto. A Americanas era vista como uma empresa muito sólida, né? Só que ela tinha diversas inconsistências contábeis ali, que aquilo ali tinha uma dívida gigantesca e não se sabia dessa dívida dessa maneira, né? Aqui da mesma forma, né? Onde a governança falhou na Americanas? Sim, Hero. Você está com... Nesse caso específico aí, a história não é bem contada, né? Na verdade, o errado foi a empresa forjar os balanços dela. Acho que é o mais crítico. Mas, assim, que todas as empresas que trabalham com venda a prazo, elas vão ter dificuldade quando você tem uma taxa de juros indo de 2 para 13, isso aí é bem previsível, você pode prever, porque elas fizeram vendas e pensando em ganhar ali a longo prazo com juros baixos, e os juros subiram muito. E as pessoas já tinham comprado, já estavam com as dívidas feitas. Então, aquela dívida que ela faz, ela acaba crescendo de maneira astronômica quando a taxa de juros sobe, como subiu. É uma crise. Então, assim, o que pegou as pessoas de surpresa não foi ver a empresa ficar mal das pernas aos poucos, mas de uma vez, né? Porque ela estava forjando os balanços, ela estava falseando as informações. Tá? Então, assim, mas que a Magazine Luiza, por exemplo, está com problema e não está forjando, entende? É a mesma coisa, é o mesmo problema que a Magazine Luiza tem. Agora, a Americana pegou as pessoas de surpresa, porque foi má fé de quem era o gestor da empresa. Exatamente. E eles informaram, assim, eu vi uma matéria que eles informaram para a auditoria independente lá que não tinha esse tipo de operação. Usaram outros termos, né, para operação de sacada. Então, assim, teve fraude também, né? E aí é uma coisa que, assim, só que isso abriu os olhos, né? Nunca foi visto, mas espera aí, agora a gente está vendo esse problema, ele explodiu, vamos olhar com mais atenção para todo mundo desse setor, né? Então, várias empresas elas trabalham com recursos de dívidas, né, de empréstimos, então. E aí a gente vê o juro subir, como aconteceu, né? É claro que a motivação do juro subir foi uma questão da pandemia, né? A pandemia, ao final da pandemia apareceu uma inflação muito grande e o governo tinha que segurar a inflação. Então, assim, a causa das empresas quebrarem agora é o endividamento que elas tinham, que mudou agora a taxa de juros da dívida. Aí ela não consegue pagar a dívida fica insolvente. O caso da Americanas é mais grave ainda porque tem esse problema aí, dos balanços da... Perfeito, realmente. Mas tem várias empresas quebrando agora, não é só Americanas. E varejo sempre foi caótico no Brasil, né? Já tivemos Mesbla, Arapuã, várias empresas do varejo quebrando, né? Então, realmente é um setor muito frágil, né? Então, gente, tá aqui os links, né, das matérias. Um exemplo aqui, ó, assumir um risco, né? Documentos indicam que Vale sabia das chances de rompimento da barragem de Brumadinho. Isso aqui mostra a gente uma avaliação mal feita de risco, porque de repente eles entenderam que a probabilidade era muito baixa de acontecer e a probabilidade era maior, ou eles assumiram o risco além do apetite a risco deles. A gente vai ver o apetite a risco daqui a pouco. Então, aqui, ó, risco mal avaliado, por isso que a gente tem que estar sempre atento. Se a gente avalia de um jeito, pode mudar o cenário, a gente pode ver depois, não, isso aqui tem mais chance de acontecer, né? Então, a gente tem que ficar bem atento com isso. E Brumadinho é um claro exemplo, ó, uma empresa que assumiu um risco além do que ela poderia suportar, né? Outra coisa que... Leonardo, aí também é uma conjunção de fatores, porque o risco não era alto, mas a empresa, ela modificou o risco. Quando ela foi lá fazer uma obra nessa barragem, ela aumentou enormemente esse risco, ela avaliou mal o que ela podia fazer, né? Mas a barragem em si,
a chance dela romper assim do nada era mínima. Agora eles estavam explodindo lá pedras para poder fazer algum tipo de movimentação, e isso causou uma reação em cadeia lá que liquefeza o material, né? Porque esse material ele é depositado, o grande problema das barragens é que eles depositam com água dentro, tá? Não é um material seco. A barragem não é seca, ela é úmida. Então, a partir do momento que eles começaram a explodir um monte de coisa lá perto, aquele material, ele movimentou e fez tipo um milkshake daquele material, entendeu? Aí ele foi. Exato. E aí a gente faz uma ação ali, de repente, relacionada a um outro risco, mas a gente avalia aquela ação adequadamente, o impacto que ela vai causar, se ela vai aumentar a probabilidade do risco acontecer, volta naquilo que a Adriana colocou, né? E a gente estava discutindo aqui. Então, essa atenção constante tem que ser muito observada, né? E a Vale com aquela pressão de ter resultado, né? O resultado impacta na remuneração dos gerentes, dos trabalhadores, né? Em Itabira, a participação dos lucros da Vale movimenta a cidade. Então, eles querem ter resultado Exato. rápido, né? Agora, Então, existe o risco da escolha do tipo de barragem, que esse não tem como tirar, né? Se eles tivessem a barragem seca, jamais, com tudo que eles estavam fazendo, isso teria acontecido, né? Mas, assim, a barragem em si, ela tinha uma segurança, só que eles começaram a fazer movimentações que não deveriam ter feito. Então, eles avaliaram mal um projeto deles. Vou fazer uma movimentação aqui para abrir mais uma frente na mina. E aí foi onde a conjunção de fatores, né? Exato. E aí a gente vê como um erro que acontece, né? Como que mudou a política da Vale, as atuações dela diante desse tipo de risco. Ela chegou a retirar diversas pessoas de locais, né? Teve situação em Barão de Cocais, em Nova Lima. O apetite a risco dela aqui reduziu muito. Não, esse tipo de risco eu não quero aceitar. Esse tipo de risco eu quero o mínimo possível, né? Então a gente vê como que mudou, né? Essa visão. É bem interessante esse episódio para a gente ver. Avaliar mal o risco é uma coisa que não é tão difícil de acontecer. A gente tem que estar muito atento. Né? Outra aqui, né, o exemplo do comedor de recursos. Né? Gasto do governo com cafezinho é maior que o orçamento de ministério. Né? Então, assim, não quero tirar o cafezinho nosso, não, gente. É só para vocês verem que assim, uma coisa que é muito pequena, ela pode representar um valor grande quando você vem tem uma análise macro daquilo. Né?